Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Cida. E eu sou a professora Elizabeth. Nós somos professoras do programa Linhas do Conhecimento, que você já deve conhecer. Hoje nós vamos levar vocês para mais uma aula de campo em um pedacinho de Curitiba. Isso mesmo! Pela televisão, você vai aprender sobre um lugar muito especial da nossa cidade. Mas antes, nós vamos pedir para vocês um tempinho para vocês organizarem em casa, pegar os cadernos, os materiais, lápis de cor, alguns materiais que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. Se você não tiver todos os materiais, você pode pegar uma folha de papel. Depois, mais tarde, você arruma o seu material aí na sua casa. Agora, aproveite para lavar bem as mãos. Enquanto você lava aí, nós vamos lavar as nossas aqui. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? Agora que está tudo certo, vamos lá? Vamos iniciar a nossa viagem por um pedacinho de Curitiba. Mas antes, nós vamos fazer uma brincadeira com vocês. Será que vocês conseguem adivinhar, por meio de pistas, onde nós vamos nesta aula de campo? Vamos lá, detetives, atenção! É uma vista aérea do local onde nós vamos para a nossa aula hoje. Tem muitos prédios. E tem uma área verde também. Acho que essa tá um pouco difícil, né? Acho que vamos precisar de algumas dicas para facilitar essa nossa viagem. Calma, amiguinhos. Nós trouxemos para vocês alguns elementos para vocês identificar onde vai ficar a nossa aula. Ó, nós temos aqui uma carteira. Ela é bem colorida e muito usada nesse local onde nós vamos falar depois. Que linda! Ela é bem colorida. Nós temos também um elemento muito especial, ó. São os hashis, usados para comer. Temos também livros. Mas olha, professora Cida. Olha, a escrita deles é diferente. Não é como a nossa. É um outro idioma. E os livros começam ao contrário. Bem diferente. Mais uma dica agora, eu acho que eles vão adivinhar. Esta vestimenta é muito comum em algumas cerimônias nesse lugar. Ai, que bonita! Olha, bem colorida também. Os traços, os desenhos. Será que já está ficando fácil as nossas dicas? Tem mais uma. Temos esse cartão aqui também. Olha que bonito.
Será que já está facilitando para a gente as nossas pistas para ajudar vocês? E agora, crianças, com as dicas que nós mostramos para vocês, será que ficou mais fácil adivinhar qual é o local? Professora Beth, eu acho que eles adivinharam o povo, mas vamos mostrar para eles algumas imagens desse lugar? Ah, uma ótima ideia! Nesse local tem 6 lagos artificiais. E tem árvores, as cerejeiras, que florescem numa determinada época do ano. E há também uma escultura que é chamada de Escultura da Paz 3031, que remete a um período histórico importante e triste também, mas que nós vamos contar um pouquinho mais para frente. Então, agora você já descobriu para onde vamos, certo? Vamos embarcar juntos conosco nessa viagem para a Praça do Japão! Esse pequeno pedacinho de Curitiba homenageia um povo originário lá do outro lado do mundo, o Japão, e também é conhecido como a Terra do Sol Nascente. Ah, professora Beth, essa história é muito interessante. Contam que 2000 anos antes do Japão aparecer como país, a China já era um país muito influente lá na Ásia. E aí, quando surgiu o país chamado Japão, os chineses olhavam para a direção do Japão e viam o nascer do sol. Então passaram a chamar esse povo de o povo da Terra do Sol Nascente. Poxa, professora Cida, muito interessante essa história. Agora, crianças, nós vamos pedir para vocês em casa pegarem o seu caderno, o seu lápis, para anotar a nossa aula de hoje. Igual está aparecendo aqui no slide, nós vamos pedir para vocês anotarem no caderno também, colocando os nossos nomes, a Praça do Japão e a data de hoje. Calma que nós vamos dar um tempinho para vocês fazerem isso. Até já! Então, amiguinhos, agora que você já preparou o seu caderno, os registros você pode fazer da maneira como você quiser. Aqueles que quiserem aproveitar as palavrinhas que estão aparecendo do lado das imagens para ir anotando cada uma, ou você pode fazer desenhos. Escolha a maneira melhor para você e bom registro. Você sabe onde fica o Japão? Calma, nós trouxemos aqui para vocês um planisfério, que é um mapa planificado para mostrar para vocês aí de casa. Vamos ver? O Japão é um conjunto de 4 ilhas que fica ali no Oceano Pacífico. São 4 ilhas maiores e outras pequenininhas. Ah, e Curitiba, professora Cida, é possível ver no mapa também, não é verdade? Sim, Curitiba fica aqui, no sul do Brasil, do outro lado do mundo. Ah, e como fazemos para ir de um lugar para o outro, sendo que as distâncias são tão longe? Boa pergunta! Você sabe como fazemos, amiguinhos? Podemos ir de avião ou de navio.
Vocês viram que para ilustrar essa parte nós usamos dobraduras? Pois é uma arte muito comum lá no Japão, que são os origamis. Muito interessante, não? Mas quem será que mora lá no Japão? Há pelo menos 10 mil anos, o Japão é habitado por japoneses. Ah, mas lá também moram chineses, coreanos, americanos e brasileiros. Sim, muitos brasileiros vivem lá no Japão, assim como muitos japoneses vieram morar para cá, professora Beth. É verdade, professora Cida. Eu mesma, por exemplo, eu já dei aula para japonesas, que os avós vieram do Japão para morar aqui em Curitiba. E eu tenho também primos que saíram aqui do Brasil e moram agora lá no Japão. Eu não vejo eles faz um tempão, porque a distância é muito longe e não dá para a gente se ver com frequência. Você sabia, professora Beth, que quem sai do seu país para morar no outro é chamado de emigrante? E quem chega num país para morar no nosso país, por exemplo, é chamado de imigrante? Verdade. A imigração dos japoneses para o Brasil é uma história considerada recente. Iniciou há pouco mais de 100 anos. Isso mesmo, professora Beth. Os japoneses vieram para o Brasil por volta de 1910. Nesse navio aí, ó, o Kasato Maru. Depois foram morar em diversas outras cidades, inclusive aqui em Curitiba, onde chegaram por volta de 1910. E os japoneses, quando chegaram aqui, se dedicaram principalmente à agricultura. Fizeram muitas atividades na zona rural. Porém, com o passar do tempo, eles vieram para perto das grandes cidades para poder vender melhor os seus produtos. Sem os japoneses, nós podemos dizer que a mesa dos brasileiros certamente seria um pouco diferente do que é hoje. Eles trouxeram para nós, por exemplo, o pepino, o morango e o chá verde. Sabe, professora Beth, os japoneses trouxeram muitas colaborações para a nossa cultura. Sim, temos a arte milenar do cultivo dos bonsais japoneses, árvores cultivadas em miniatura, além da forte influência tradicional da culinária japonesa, com seus pratos variados e cheios de sabor, que eu, professora Cida, particularmente acho uma delícia. Eu adoro também. E temos também a prática das artes marciais, muito comum no Japão. Eles trouxeram para nós artes, por exemplo, como o karatê, que significa luta de mãos vazias. E eles trouxeram o judô, porém o judô não tinha permissão de usar a arte e o nome fora do Japão. O professor que trouxe, então, adaptou essa arte e, a partir do nome antigo do judô lá no Japão, que era Jujutsu, aqui no Brasil eles foram usando nomenclaturas até chegar ao Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu é uma arte marcial surgida aqui, adaptada do judô japonês. Então vamos agora conhecer um pouquinho sobre a história da Praça do Japão. Saibam que ela levou 4 anos para ser construída, crianças. Nossa, professora Beth, tudo isso? Pois é, crianças. Essa praça foi inaugurada em 1962, há mais ou menos 58 anos. E ela segue as linhas tradicionais dos jardins japoneses. Caminhando por aqueles espaços, nós podemos ver diversos elementos que vão deixar a gente como se sentisse lá no Japão. Exatamente. E a praça está em constante transformação. Esse belo portal, por exemplo, que nós estamos vendo, ele foi adicionado à praça na reforma de 1993. Olha aí, ó, mais uma palavrinha para o caderno de vocês, crianças. E a gente também pode ver, caminhando pelos espaços da praça, esta bela construção. Parece uma casa japonesa, né? Esse estilo, ele é uma réplica de um templo lá da cidade de Kyoto. Ele tem 11 metros de altura. E como a professora Beth falou, ela está em constante transformação, porque muitas pessoas trazem contribuições para a nossa praça. Por exemplo, essa garça em bronze que está lá em cima do templo. E nesse local funciona também a Biblioteca Hideo Handa, com o acervo da literatura japonesa e os mangás, para empréstimos e consulta. Isso mesmo. Sabem quem foi Hideo Handa? Ele foi um imigrante japonês que nasceu em 1915 e veio com 14 anos para o Brasil, num navio também como o povo dele chegou aqui, no comecinho da imigração. Hideo Handa se dedicou à escrita. Ele escreveu mais de 20 livros, diários, poemas
E mais tarde, quando ele já estava aposentado, ele se dedicou a ser bibliotecário. Durante muito tempo ele atendeu bibliotecas. E Delhanda morreu aos 92 anos em 2008 e recebeu esta bela homenagem. O nome da biblioteca que funciona nesse lugar é Biblioteca Delhanda. E nesse local funciona também a Casa da Cultura, onde ocorrem várias atividades, como meditação, o uso do soroban, que é o ábaco japonês que propõe uma ginástica para o cérebro. Há também a cerimônia do chá, que é considerado um ritual, uma arte em forma de meditação para os japoneses. Puxa, quanta coisa, hein, professora Beth? Mas ainda tem mais coisas. Lá nesse espaço também funcionam oficinas. Oficinas de ikebanas. É uma arte floral japonesa que transforma galhos e flores em lindos arranjos florais. Também há oficinas de origamis. Esses origamis são feitos com turmas, com pessoas que vão visitar o espaço, marcados sempre dentro da aula. E também funciona oficinas de haikais. Haikais são aqueles poemas mínimos, de 3 versos. É uma arte japonesa trazida para o Brasil. Aqui no Paraná, nós temos diversos haikaístas, como a Helena Collodi, que foi uma grande haikaísta. Também temos o Álvaro Posselti, que transformou os seus haikais em livros para crianças. Olha que lindo! Caminhando pelos espaços da praça, nós também encontramos ícones como esta lanterna. Ela é uma lanterna no estilo japonês, um monólito esculpido em pedra, e foi doada também para esse espaço da praça. Ela tem mais ou menos 1,20 m de altura, não é muito grande, mas ela é muito comum lá nos jardins japoneses. E ela foi doada em 1979 pela Assembleia Legislativa de Hyogo, região do Japão, co-irmã do Paraná. Caminhando um pouquinho mais, a gente pode encontrar um lago, eu acho, na minha opinião, professora Beth, um dos mais bonitos que tem por lá. E nós temos bem no meio dele um Buda sentado em cima de uma flor de lótus. Olha que beleza! Exatamente. E essa estátua do Buda, ela representa a religião do budismo, que é praticada por cerca de 55% dos japoneses. Olha, Buda é um título atribuído a qualquer entidade que alcance o Nirvana, segundo a crença japonesa, um estado de plenitude espiritual. O primeiro Buda foi Siddhartha Gautama, o fundador do histórico budismo. Se você andar um pouquinho mais, você vai encontrar as cerejeiras. Ai, que linda essa árvore! São quase 30 cerejeiras que foram doadas e que fazem uma florada que deixa uma praça com diversos tons de rosa. A flor da cerejeira tem o nome de Sakura. Exatamente, e ela é conhecida como a flor nacional do Japão. E ela pode ser branca também. Você sabia, professora Beth, que há uma lenda sobre a Sakura? Essa lenda conta que uma princesa caiu do céu bem perto do Monte Fuji. E aí, pela sua beleza e delicadeza, se transformou nessa linda flor. Então, a flor simboliza a beleza feminina, a delicadeza, a esperança e a renovação, porque para florir, a árvore perde todas as folhas. Muito bonita essa história. Lá na praça, nós temos também essa escultura que é chamada de Paz 3031. Isso, ela é atribuída ao escultor Baku Inoue. E ele presenteou a praça com essa escultura porque ela faz referência a um momento muito triste da nossa história, que é durante a Segunda Guerra Mundial, quando a bomba atômica arrasou a cidade de Hiroshima. Por isso, ela representa a necessidade de paz entre as nações. Gostei muito dessa mensagem, professora Cida. Paz entre as nações. Andando um pouquinho mais, a gente encontra uma outra escultura, pouco diferente daquela que nós vimos anteriormente. Essa escultura, ela é um pouco maior, Beth. Sim, ela foi colocada na praça em 2018. E o nome dela leva o nome de escultura Curitiba, em homenagem à artista plástica Tomi Otaki, uma japonesa que viveu por muitos anos no Brasil e faleceu em 2015. Isso mesmo, Tomi Otaki fez essa escultura de presente para Curitiba. Ela tem 7 metros, é uma estrutura toda em aço vermelho e ela representa o Sol e a Lua. Observe de pertinho a Lua, aquela parte mais retinha,
e os raios solares nessa parte mais curva. Então, amiguinhos, gostaram de conhecer um pouco mais esse espaço de Curitiba? Que beleza essa nossa cidade, não é? Então, crianças, espero que vocês tenham gostado. Vamos recordar algumas palavras-chave que apareceram do lado das imagens que nós mostramos? Vê se você conseguiu anotar aí no seu caderno. Japão, Curitiba, avião, navio, pepino, morango, chá verde, bonsai, artes marciais, portal, garça, mangá, Buda, sakura, escultura paz. escultura Curitiba. E agora, crianças, que vocês anotaram, lembra que a gente pediu, não precisa anotar todas as palavrinhas, é só se você quiser anotar. Você pode fazer o seu registro no seu diário de bordo através de um desenho também, do jeitinho que você conseguir, combinado? Agora nós vamos para a nossa atividade prática. Crianças, nós vamos propor para vocês uma atividade prática que vai ser um leque de origami. Para isso, nós vamos precisar de uma folha sulfite. Você vai dobrar a folha sulfite ao meio, deixando ela bem marcadinha. E depois você vai lembrar dos elementos que nós vimos lá na nossa visita à Praça do Japão. Eu escolhi a escultura Curitiba e o lago. Do outro lado, com a abertura virada para cima, eu escolhi desenhar a casa japonesa e uma árvore. Bem simples, da maneira como você conseguir. O desenho vai ficar desta forma. Depois de pronto o seu leque, ele vai ficar assim. Esse foi feito em folha sulfite, mas em casa você pode usar um outro papel também. Esse foi feito num papel de presente. Nós vamos agora mostrar para vocês o vídeo que mostra como vamos fazer o nosso leque de origami. Vamos à atividade prática? Nós vamos fazer agora um origami de leque. Para isso, você vai precisar de uma folha sulfite. Pegue a sua folha e dobre ela ao meio. Deixe bem marcadinha. Depois que você fez isso, você vai fazer em uma das partes um desenho, um dos lados, em algum elemento que você se lembrar lá da nossa aula da Praça do Japão. Aqui eu fiz lembrando as cerejeiras. E do outro lado, eu fiz aqui o templo e uma das esculturas que tem lá também. Depois que você fez o desenho, é bem simples. A gente já vai começar a nossa dobradura com o leque. Você vai começar a dobrar, nem muito grosso, nem muito fino. Um dedinho e é só dobrar. É bem simples. Se você achar dificuldade nessa atividade, pode pedir ajuda para sua mãe, para alguém da família, mas é bem simples, eu tenho certeza que você vai conseguir. E vá dobrando certinho e apertando para ficar firme até o final. E lembre-se que o desenho que você escolheu da Praça do Japão, o jeitinho que você vai desenhar é o jeitinho que você conseguir fazer em casa. Não se preocupe com o seu desenho, é o jeitinho que você conseguir. E vá dobrando até o final. Vai lembrando sempre de apertar para ele ficar bem firme. Depois que você dobrou, deixa bem apertadinho e você vai unir as duas pontas. Lembre de apertar para ficar bem firme. Depois que você apertou, agora aqui no meio nós vamos usar uma fita para fazer um laço. E está quase pronto o nosso leque. Depois do laço pronto, para unir as duas pontinhas, a gente vai usar a fita durex. Você vai unir as pontinhas para grudar os dois ladinhos do leque. Agora você aperta para ficar mais firminho, para grudar. E está pronto o nosso leque. Então, amiguinhos, gostaram dessa viagem?
Essa foi mais uma aula de campo do programa Linhas do Conhecimento. E nós adoramos participar com vocês. Guarde o seu leque e leve para a sala de aula quando as aulas retornarem. Sua professora vai adorar saber as histórias que você tem para contar. Tchau, até o próximo encontro.